Amém, irmãos? Oh, glória! Quantos já puderem sentir a presença do Senhor neste lugar? Quero saudar os irmãos que estão nos acompanhando também através dessa live. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja alcançando você e sua casa nessa noite. Abra sua Bíblia comigo em Salmos. Eu confesso que eu tinha outra palavra preparada, mas durante os louvores senti no meu coração de ministrar a mesma palavra do primeiro culto. Salmo 121. Oh, glória a Jesus. Oh, Senhor, acalma, Senhora Sofia, Pai. Aleluia. Às vezes não é acostumado com barulho, né? Na igreja, barulho. Mas, oh, dó, dentinho de ação. Que Deus ponha a mão aí na gengiva dela, né? Salmo 121, todos acharam, né? Amém. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Mas está fraco. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Oh, glória! Quantos podem dar glória a Deus? Podem tomar o teu assento. Aleluia. Vou tentar ser breve, né? Primeiro culto, quase que eu consegui ser breve, mas Deus dá graça. Como diz o pastor, a gente tem que aprender, né? A controlar agora o tempo. Temos aí apenas 1 hora de culto. Já estivemos no primeiro culto, foi uma bênção. E Deus, com certeza, também vai manifestar o poder dele na sua vida nessa noite. Amém? Quero dar como título dessa palavra: Deus é o nosso socorro. Olhe para este irmão e diga assim: Deus é o teu socorro. Quantos creem nisso? Irmãos, este salmo começa fazendo uma pergunta importante que todos nós fazemos na caminhada: de onde virá o socorro? O salmista, ele começa esse salmo já fazendo uma pergunta que eu e você fazemos, principalmente nos dias que estamos vivendo. Dias atuais hoje, essa pandemia. Mas fora essa pandemia, nós passamos muitas das vezes a porta de trabalho que se fecha, problemas muitas das vezes no casamento, problemas com os filhos. Quantos pais hoje que ficam orando, pedindo a Deus para libertar o filho das drogas? Quantos casamentos sendo bombardeados? Uma enfermidade que bate a porta sem a gente menos esperar. E o que dizer desses dias atuais que estamos vivendo essa pandemia? Onde o medo, a angústia, a tristeza, a ansiedade tem tomado conta de muitos corações. É ou não é? Quantas das vezes, muitos de nós deitam na cama para dormir e muitas das vezes chega até mesmo a perder o sono, preocupado como será o dia de amanhã. Estamos enfrentando momentos difíceis na nossa nação. Momentos de lutas, problemas, tanto na política do Brasil, também tanto na parte financeira, porque muitos pais perderam o emprego. Muitas pessoas perderam familiares, pessoas queridas que se partiram. Então, a dor do luto, a tristeza, a angústia começa a trazer preocupações ao nosso coração, principalmente nos dias que nós estamos vivendo. E não adianta falar assim: eu tenho descansado no Senhor, porque muitas das vezes nós falamos isso com a nossa boca: eu confio em Deus, eu espero em Deus. Mas quando a dificuldade bate na nossa porta, nós agimos totalmente ao contrário. Talvez você está em casa ouvindo este culto, essa palavra, e quem sabe hoje você se levantou angustiado, triste, e você olhou para a situação e disse: meu Deus, eu não sei mais o que fazer. O que vai ser da minha vida? É o que o salmista estava dizendo: da onde me virá o socorro? Aonde vai vir a resposta? Da onde vai vir o socorro de Deus? Irmãos, muitas das vezes nós fazemos isso. Somos seres humanos, somos limitados, temos
nós enfrentamos. Mas nessa noite, com base nesse texto, eu quero trazer algumas lições, algumas reflexões sobre o Deus que nós temos, que Ele é socorro bem presente nesses momentos. Quantos creem nisso? Olha para este irmão e diga assim: não se preocupe. Deus é socorro. Você não está só. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Só que em cima de toda essa introdução que eu comecei com essa palavra, eu faço uma pergunta importante. Por que Deus é o nosso socorro? Você já parou para pensar e refletir por que Deus Ele é o nosso socorro? Porque muitas das vezes, como eu disse, a gente olha as situações e a gente não vê saída. A gente não sabe mais o que fazer. E a gente até lê na Bíblia que Deus está conosco, que Deus é o socorro, mas só que chega num momento de aperto, de angústia, como eu disse, a gente acaba até mesmo esmorecendo a nossa fé. Mas aí eu pergunto, por que Deus é o nosso socorro? E a resposta está logo aí no versículo 2. Se você fechou a Bíblia, abra, porque você vai acompanhar na palavra. Aqui nós pregamos palavra, não fugimos da palavra. Versículo 2. Olha o que o versículo 2 diz: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Sabe por que Ele é o socorro? Porque Ele é o Deus que tem poder sobre céus e terra. Glória a Deus. Porque Ele é o Deus que tem poder para mudar essa circunstância que você está vivendo. Porque Ele tem poder de uma palavra fazer tudo isso cessar nessa terra. Irmãos, vejam bem, Gênesis, você vai ler a palavra do Senhor, diz que Deus criou os céus e terra, Deus criou a natureza, Deus criou os animais, Deus criou o homem. Claro que o homem, Deus já trabalhou com as próprias mãos. Mas toda a criação foi feita por uma palavra, irmãos. Agora eu digo, Deus mudou? Sim ou não? Se Ele não mudou, basta uma palavra dele para essa pandemia ser. Basta uma palavra dele para o teu marido ser liberto. Basta uma palavra dele para os teus filhos serem libertos das drogas. Basta uma palavra dele para o teu casamento ser restaurado e você viver dias felizes na presença do Senhor. Então nós temos um Deus que Ele é poderoso. Nós vemos aqui no versículo 2 sobre a onipotência do nosso Deus. Aí eu pergunto para você, ainda vai perder o sono com medo das dificuldades? Ainda vai perder o sono ainda com toda essa pandemia que está acontecendo? Não estou aqui menosprezando. Temos que nos cuidar, temos que nos proteger, mas nós temos que ter a convicção que Deus é o nosso socorro. E se Ele é o nosso socorro, Ele vai guardar a minha vida. Glória a Deus. Quantos creem nisso nessa noite? Aleluia. Deus, Ele tem todo o poder, como eu disse. Basta uma palavra dEle para que tudo se mude. Mas ainda eu aprendo mais uma coisa. Que o nosso Deus, Ele não dorme. Está aí na palavra. Olha aí o versículo 3, a parte final. Não dormirá aquele que te guarda. Algumas versões, não tosquenejará. Sabe o que significa essa palavra tosquenejar? Cochilar, dormir. Então, quando eu leio essa palavra, eu tenho a certeza que Deus, Ele é o meu socorro primeiro, porque Ele tem todo o poder para fazer mudar a situação que eu e você estamos passando. Segundo, porque o meu Deus, Ele não fica desapercebido, Ele não dorme, Ele está enxergando tudo que está acontecendo com a minha vida e a sua vida. E você ainda vai ficar com medo das situações que estão à tua volta? Se você tem um Deus que não dorme, não cochila, Ele está 24 horas, mesmo que eu e você estejamos dormindo, Ele continua observando e vendo você. Glória a Deus. Ele está te guardando, meu irmão. Quantas das vezes você está dormindo e Deus lá te guarda?
aguardando, porque o inimigo, até mesmo durante o sono, ele não para, ele continua trabalhando para tentar destruir a minha vida e a tua vida. Pastor e eu temos experiências disso. Alguns anos atrás, uma irmã que hoje ela não mora mais aqui, ela mora no Mato Grosso, e ela olhando para a nossa vida, ela disse que quando nós sentávamos para dormir, o diabo chegava à beira da nossa cama, olhava para nós e dizia: o que eu vou fazer para destruir esse casal? Então quer dizer, mesmo dormindo, o diabo não para. Só que eu tenho uma boa notícia para você. Mesmo quando eu e você estamos dormindo, o diabo pode não parar, mas Deus também não dorme. Ele está observando e Ele está pronto para agir ao meu e ao teu favor. Só temos que crer, só temos que confiar. E olha que os momentos que nós passamos na vida, muitas das vezes nos levam até mesmo a desanimar, a parar, a querer muitas das vezes largar tudo. Mas nessa noite eu quero dizer para você que está me ouvindo, tanto aqui na igreja como em casa, Deus não chamou você para parar. Deus chamou você para levantar a cabeça e continuar caminhando. Está difícil, mas Deus é o Deus de coisas difíceis. Está difícil para você, mas para Deus não está, meu irmão. Não tem saída para você, mas Deus, Ele tem a saída que eu e você precisamos. Nós precisamos apenas confiar em Deus. Nós precisamos apenas saber que Ele tem todo o poder e que Ele não dorme. Ele não está desapercebido. Ele está atento ao que está acontecendo comigo e com você. Olha para o teu irmão e diga assim: não se preocupe. Ele está atento, te observando para te proteger. Quantos podem dar glória nessa noite? Oh, aleluia! Mas aí eu ainda aprendo mais uma coisa. Por que Deus é o nosso socorro? Porque Ele sempre está do meu lado. Ele sempre está do seu lado. Pastora, como assim? Olha aí o versículo 5, a parte B. O Senhor é a tua sombra, a tua? Quando você está andando no sol, você vê a tua sombra, sim ou não? Sim. O salmista, ele ilustra isso nessa noite. Que assim como você está andando, você vê a tua sombra ali, ela não some, ela está sempre ali junto com você. Deus também é assim comigo, com você. Aonde eu e você estivermos, Ele está do nosso lado. Não estamos sozinhos. Não estamos. Então por que ficar preocupados? Ah, pastora, mas olha o que está acontecendo. Mas Deus não perdeu o controle de nada. Se está acontecendo porque Deus está permitindo. Como eu disse no primeiro culto, talvez para que nós, seres humanos, buscássemos mais a parte de Deus. Porque quantas pessoas que deixam de buscar a Deus, acomodam-se em casa, muitas das vezes se incomodam até mesmo ver um culto como esse através de uma live, e deixam de ir à casa do Senhor. Mas Deus permite essas coisas para nos mostrar que nós precisamos dEle. Nós dependemos dEle. Deus permite coisas acontecerem como essa pandemia veio, para mostrar que não é o dinheiro, não é a posição, não é o status que você tem que governa. Quem governa é Deus. O que seria do homem sem Deus? Nem a medicina ainda conseguiu achar a cura total ainda para essa pandemia. Sabe por quê? Porque Deus está mostrando que quem governa tudo nesse mundo é Ele. O diabo pode até tentar destruir a nossa vida, mas a última palavra quem dá ao meu e ao teu respeito? Deus. Então descansa teu coração. Por que preocupar? Por que ficar aí angustiado? Quantas pessoas angustiadas? Quantas pessoas com o coração apertado? Quantas pessoas que olham a situação e ao invés de olhar para Deus e dizer eu tenho um Deus que guarda, um Deus que protege, ela começa a se abater. Então, meu irmão, é tempo de nós agarrarmos o que está na palavra. É tão fácil você abrir a Bíblia e ler, mas não é só ler, é você parar e começar a prestar atenção que Deus está falando através da Bíblia, através da palavra, que Ele é o socorro, que Ele não dorme, que Ele está do teu lado. Nós precisamos ter essa convicção na
Olhe para este irmão e diga assim: teu Deus não dorme. Ele está te vendo. Oh, aleluia, Ele está com você sempre. Onde você for, Ele nunca perdeu o controle de nada. Por isso, Ele é o meu e o seu socorro. Quantos podem dar glória a Deus nessa noite? Deus está te vendo. Jamais Ele vai te deixar só. Jamais. O próprio Jesus, Ele fez uma promessa: estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Até Ele vir buscar a igreja, Ele vai estar com você. Você não vai estar só nessa caminhada. Sabe o que o Salmo 46 diz? Que Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da... Agora eu digo, se Ele é socorro bem presente, até mesmo na hora da angústia, da dificuldade, por que eu vou duvidar do poder de Deus? Pastora, mas eu não duvido. Mas quando você abre a tua boca e começa a murmurar e clamar, você está duvidando. Quando você começa a desesperar e a perder a sua fé, você está dizendo: eu não tenho confiança no Deus que eu sirvo. Irmãos, eu tenho que dizer claramente, porque não bastam palavras. Eu tenho que ter convicção dentro do meu coração, certeza que Ele está cuidando, que Ele é socorro bem presente. Olha o que o salmista diz: socorro bem presente na hora da angústia. Então, naquele momento de dificuldade, de tristeza, Ele é socorro bem presente. Você não está só. Só que sabe o que eu aprendo com isso tudo? Que eu tenho que conhecer mais o meu Deus. Eu tenho que saber quem é o Deus que eu sirvo. Porque falar eu conheço a Deus apenas de ouvir os feitos dele é fácil. Mas eu tenho que conhecer Ele a cada dia e saber que Ele está no controle de tudo e que Ele está cuidando de tudo. Eu pergunto: você conhece o teu Deus? Porque muitas das vezes nós conhecemos Deus como Criador dos céus e da terra, Deus que formou o homem, Deus que enviou o seu Filho Jesus para morrer no nosso lugar, mas não passa disso. Mas eu pergunto: você tem conhecido o seu Deus intimamente? Será que nós temos conhecido o poder do nosso Deus? Então, deixa aqui essa pergunta nessa noite. Nós temos que prosseguir a cada dia conhecer o nosso Deus, a buscar conhecer o nosso Deus, a conhecer cada promessa que está aqui, porque as promessas estão aqui. E se eu e você estivermos na presença dele, nós vamos viver cada uma dessas promessas na nossa vida. Sabe por quê? Porque o nosso Deus não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Então eu aprendi que o Deus é o nosso socorro. Mas eu aprendo também como que Deus pode trazer o socorro na nossa vida. Como que Ele pode ser o socorro na minha vida? Essa também é uma outra pergunta que nós fazemos. E muitas das vezes você olha nós pregando, pastor ou eu ou outra pessoa ensinando, pregando a palavra, e você diz assim: mas é fácil para vocês falarem. Eu disse isso no primeiro culto. É fácil porque vocês têm um patamar a mais. Não, irmão. Eu e o pastor e eu, nós temos a mesma fé que vocês. A única diferença é que quando o mal vem sobre nós não deixamos nos abater. No mesmo momento que quer vir a tristeza, a angústia, a gente já vai olhar e vai dizer: não, Deus chamou, Deus fez a promessa, então eu creio que Ele está no controle. É isso que faz a diferença na vida do cristão. É saber que Deus, Ele vem ao meu socorro. Mas como que Deus pode ser o meu socorro? Nós vamos aprender sobre isso no versículo 1. Olha para você ver o versículo 1 como começa. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O salmista aqui estava descrevendo quando o povo ele estava subindo para Jerusalém. E aí, ao caminho de Jerusalém, eles olharam para os montes. Só que trazendo para os nossos dias, na nossa caminhada hoje, quem sabe você está caminhando para a presença do Senhor, e você vai indo buscar a presença do Senhor a cada dia, só que você começa a olhar os montes, você começa a olhar as
onde que vai vir o socorro? Da onde que vai vir a saída? E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Quando eu e você não vemos mais saída, Deus ele começa a agir. Sabe por quê? Aquilo que eu e você podemos fazer, Deus vai deixar nós fazermos. Não pense você que Deus vai fazer tudo e dar de mãozinha beijada para o pastor, para mim, para você. Jamais. Deus deixa para o homem e para a mulher aquilo que está à tua altura, aquilo que você tem condições de fazer, vá e faça. Porque quando você não tiver condições mais, aí Deus diz, para, porque agora é comigo. Você está entendendo a palavra nessa noite? Porque muitas das vezes nós queremos que Deus faça tudo. E não é assim. Deus, ele quer que eu e você também temos que tomar posição, regaçar as mangas e correr atrás. Por exemplo, tem pessoas que olham, Deus, eu quero um trabalho. Senhor, abre a porta de emprego. Mas dorme até meio-dia. Deus vai abrir a porta de emprego? Não. Então, meu irmão, a pessoa tem que mandar currículo e ela tem que levantar cedo e correr atrás. É coisa que ela tem que fazer. Isso é apenas um exemplo. Mas se você quer vitória, comece a fazer a tua parte. Será que você tem jejuado pela libertação do teu filho? Será que você tem olhado pelo teu casamento? Será que você tem pagado o preço pelo aquilo que Deus já falou que vai fazer na tua vida? Porque se Deus fez a promessa, Ele é fiel para cumprir. Mas eu e você temos que pagar o preço. Não, Deus falou, pois eu vou continuar adorando. Se Deus falou que vai fazer, eu vou continuar caminhando. Tem espinho, tem pedrada, está com dificuldade, mas eu vou continuar caminhando. Então, o que é para mim fazer, eu tenho que fazer. Mas quando acabam os recursos, quando não há saída, Deus ele começa a agir. Descansa o teu coração. Porque quando tudo parece que não tem mais jeito, Deus olha no céu e diz, calma filho, calma filha, agora é a minha vez. Eu vou entrar nessa peleja. Quantos creem que Deus nessa noite está entrando nessa causa? Deus ele tem poder para mudar essa situação. Mas quando que Deus é o nosso socorro? Quando todas as circunstâncias, como eu disse, parece que já se esgotaram. Quando todas as circunstâncias tentam nos oprimir. Quando todas as circunstâncias tentam matar a nossa fé. Deus, ele começa a agir. Irmãos, nós vivemos nos dias que estamos vivendo hoje, onde o certo está se tornando errado e o errado certo. Infelizmente, temos vivido isso. Mas trazendo a nossa vida espiritual, somos carne e osso. Então, nós vamos ser vulneráveis às armadilhas do diabo. Então, nós temos que a cada dia buscar a presença do Senhor. Para quê? Para nós sermos fortalecidos e não cair. Porque o diabo ele vai tentar contra a nossa vida. Ele vai lutar contra a nossa vida. Então, ele vai colocar problema no meio do casamento. Ele vai colocar problema lá no teu trabalho. Ele vai começar a colocar dificuldades na caminhada para você e eu pararmos. Mas nós temos que continuar buscando a Deus, sem olhar para as circunstâncias. Está difícil? Olhe para Jesus. Que nem o hino que a gente louva aqui na igreja. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Só que quando chega as circunstâncias, desistimos. Quando chega as circunstâncias da vida, as dificuldades, nos abatemos. Mas nessa hora, Deus está dizendo para mim e para você, não olhe a circunstância, não olhe os problemas, olhe para mim, eleva os olhos para o alto, olhe para cima, olhe para Jesus, olhe para o alto, porque é de Deus que vai vir o que você precisa, é dele que vai vir o teu socorro, é dele que vai vir o milagre, é dele que vai vir aquilo que você está buscando. Nós temos que ter essa convicção no nosso coração. Mas aí eu ando aprendendo mais uma coisa. Deus, ele também é o socorro em todo tempo. Versículo 8. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Sabe o que isso significa? Que
que o Senhor, em todo o tempo da nossa vida, Ele vai ser conosco. Quando fala entrada e saída, está falando da nossa jornada nessa terra, está falando aqui da nossa vivência aqui nessa terra, da nossa rotina. Quantos de nós tem que sair para trabalhar? Quantos de nós deixam a nossa casa cedo para ir para o trabalho? Mas sabe uma coisa, você está saindo para trabalhar, mas Deus está saindo do teu lado. Deus está com você, te guardando, te protegendo. Ele vai na tua frente, meu irmão, você não está sozinho. E quando fala guardando a entrada e a saída, Deus também está dizendo, você sai trabalhar, mas quando você voltar, eu também estou guardando a sua entrada, eu estou guardando a tua casa, eu estou guardando os teus. Olha como que a palavra de Deus, ela nos ensina que Deus, Ele é socorro em todo tempo, até mesmo na nossa vida rotina diária, de trabalho nessa terra, de correr atrás, de estudar, de trabalhar. Deus, Ele é socorro na nossa vida. Glória a Deus. Então nós temos que aprender a confiar no nosso Deus. Ele é socorro em todo tempo. Ele é socorro agora e sempre. Você crê nisso? Amém. Que Ele é o socorro seu agora e sempre? Para encerrar, eu estou tentando ser mais breve que eu possível, mas Deus começou a mudar a mensagem do primeiro culto para agora, algumas coisas diferentes. Há momentos que os recursos acabam, as possibilidades escolam, mas é neste momento eu e você temos que lembrar, Deus está no trono e Ele continua sendo Deus. Vamos dizer isso? Deus está no trono e Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. Se Ele continua sendo Deus, Ele está no controle de tudo. Olha o teu irmão e fala, descansa. Ele está no controle. Salmo 23, o salmista ele vai dizer que a bondade e a misericórdia do Senhor seguirão todos os dias. Ainda que tem luta, ainda que tem dificuldade, mas também tem bondade e misericórdia de Deus para mim, para todos. Então nós temos motivos para nos alegrar. Mas aí eu aprendo mais uma coisa. Que tipo de socorro Deus pode trazer para mim e para a tua vida? Vamos aprender sobre isso? Versículo 3. Olha o que diz o versículo 3. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Sabe o que eu aprendo com isso? Que Ele vai nos livrar. Se nós estivermos buscando a presença dEle, se nós estamos buscando a face dEle, aonde eu e você pisarmos, os nossos pés não vão vacilar, nós não vamos tropeçar, porque Deus irá nos guardar. Ele virá para nos socorrer, Ele virá para nos livrar do laço do inimigo. Mas isso para quem está na presença de Deus. Se você não está, meu irmão, cuidado, porque o diabo faz o laço e ele derruba. Mas quando você está na presença de Deus, o salmista está dizendo que Ele não vai deixar o nosso pé vacilar, não vai deixar nós tropeçarmos. Quantos creem nessa palavra nessa noite? Só Deus pode segurar na minha e na tua mão. Sabe o que Ele diz na palavra? Não temas, porque eu te tomo pela tua mão e te sustento. Ei, meu irmão, está difícil a caminhada? Clame por Ele, chame por Ele, porque Ele vai tomar você pela tua mão e você vai continuar caminhando na presença dEle. Aleluia. Mas eu aprendo mais uma coisa com o salmista. Sabe outro tipo de socorro que Ele traz na minha vida, na tua vida? O físico e o espiritual. Deus, Ele tem socorro físico, fisicamente, nessa vida que estamos vendo aqui na terra, mas espiritualmente Deus também tem. Versículo 7. O Senhor te guardará de todo mal. Então, meu irmão, se tem lutas, dificuldades aqui nessa terra, Deus, Ele vai guardar. Mas se tem também ataques, guerras espirituais, você não está sozinho. Deus vai te guardar de todo mal. O diabo pode até vir com as setas dele, mas a palavra diz que nenhuma ferramenta preparada vai
ficar de pé, vai cair por terra. Não vai prosperar, porque Deus está guardando. Quantos creem que Deus está no controle de tudo? Oh, aleluia. Para encerrar, em qualquer momento da nossa vida, tanto ao nosso sair como ao nosso entrar, Deus, Ele está guardando. Deus está cuidando. Se coloque em pé nesta noite. Sabe o que eu aprendo com esta palavra? Que Deus, Ele é socorro na nossa vida. Sabe por quê? Porque Ele é um Deus onipotente. Ele tem todo o poder. Segundo, porque Ele não dorme. Ele está pronto para nos guardar e nos proteger. E terceiro, porque em qualquer circunstância, você e eu não estamos sozinhos. Ele está pronto para nos socorrer. Mas o que eu aprendo com essa palavra é tempo de buscar a Deus. É tempo de adorar a Deus. Não apenas de lábios. Não apenas no momento do louvor que passa na parede. Mas é tempo de adorar a Deus de todo o coração. Remir o tempo. Aproveitar o tempo. Aproveite as oportunidades que você tem. Busque a Deus. Adore a Deus. Mesmo naquele momento de fraqueza, entra no teu quarto, dobra o joelho, fala com Ele. E com certeza Ele vai te ouvir. Porque a palavra diz, clama a mim, responder-te. Então quer resposta? Começa a clamar. Quer vitória? Começa a orar. Precisa de renovo? Comece a pedir, Deus, eu preciso de renovo. Vem com a tua glória, renova a minha vida. Meu irmão, quando nós entramos na presença de Deus, reconhecemos que nós precisamos dele. Ele está prontamente preparado, aberto para nos renovar, para derramar poder sobre a nossa vida. Ele está pronto para derramar mais dele. Ele só não derrama porque eu e você muitas das vezes nos limitamos. Muitas das vezes nós mesmos fazemos limitações. Mas quando nós entramos diante dele, nós rasgamos o coração e dizemos, Deus, eu preciso, eu quero. Senhor, vem sobre a minha vida. Deus, Ele vem e Ele nos socorre. Feche os seus olhos. Vamos orar nesta noite. Senhor Deus e Pai, Senhor, eu quero neste momento, diante desta palavra, pedir a Deus que o Senhor venha renovar a nossa fé, que o Senhor venha, meu Deus, nesta noite trazer renovo nos corações. Meu Deus, tira, Senhor, toda a ansiedade, todo o medo, toda a preocupação, e nos ensina a confiar, assim como o salmista diz, que o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia, até no momento, Senhor, de angústia, de tristeza, o Senhor está conosco, o Senhor está do nosso lado, o Senhor não nos deixa só. Então, meu Deus, traz essa confiança no nosso coração, para que não venhamos confiar somente de palavras, mas que nós venhamos confiar de todo o nosso coração, que essa convicção venha estar no meu, no coração da tua igreja nessa noite, no coração daqueles que estão em casa ouvindo essa palavra. Pai, aumenta a nossa fé, segura nas nossas mãos, e que os nossos olhos venham continuar somente postos no Senhor, pois é o Senhor que controla tudo. Tu estás no trono, tu tens todo o poder, e agir do Senhor ninguém pode impedir. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor.